Vamos, Politão. E aí, que Floripa maravilha, 350 tá bombando. Cara, tá lindo. Vi várias pessoas, inclusive, tirando fotos na frente do nosso totem ali na beira-mar, né? Ou seja, espetáculo. Muita gente comentando sobre o projeto todo que está sendo feito. O plantio do Garapuvu também. Tá muito legal. Cara, tá muito legal e vai até o final do ano. Então, acalme-se, porque tem mais show vindo por aí. Tem muita matéria sobre a história de Floripa nesses 350 anos. Um dos meus pontos favoritos é exatamente esse, né? A conexão que nós estamos conseguindo fazer do atual com o antigo. O que você preparou? Bom, preparamos a minha parte, como é o VT de História, só sobre a história. Vamos falar sobre origem. Aí você pensa o quê? Logo, de cara? Açorianos, certo? Sim. Mas antes dos açorianos, quem esteve aqui? O homem do sambaqui, né? Ou seja, Carijós e tudo mais. Então a gente preparou uma matéria lá atrás, que começa com essa história que pouca gente sabe. Né? A gente lembra que, bem pouco tempo, no Rio Tavares, foi encontrado aquele esqueleto enquanto o elevado estava sendo feito, lembra? Vamos falar sobre isso também. E esses vieram muito antes dos açorianos, ou seja, onde tudo começou. E é muito interessante essa conexão que os estudiosos fazem para identificar, por exemplo, se é homem ou se é mulher. Exato. O quadril um pouco maior, porque é preparado para receber um feto. Muito legal isso aí. Não, e aqui a gente vai descobrindo muita coisa. Eu não sabia, por exemplo, que muitos não conseguem ser retirados do solo, porque aqui, como é mangue, ele vai decompondo. E aí tinha uns de bruço, e aí eles não viram ele. Sim. Fica de bruço. Aí fica mais difícil a identificação. É muito legal. A gente tem uma história riquíssima aqui, ó, em Floripa. Vamos ver. Vamos. Nossa primeira viagem poderia iniciar pela origem do nome desse pedacinho de terra no sul do Brasil. Ilha de Santa Catarina, Vila de Nossa Senhora do Desterro, Desterro até Florianópolis. Preferimos deixar esse assunto para o próximo capítulo porque antes do nome vieram os habitantes. E é aí que a história começa. Pousamos no museu desconhecido pela maioria da população. O Museu do Homem do Sambaqui. Ele fica no Colégio Catarinense, na capital, e contém muitos registros de povos que habitaram essas terras muito antes do que imaginamos. É engraçado porque eu nunca imaginei, assim, ver uma cabeça meio quebrada, uns ossos meio pouco desmontados de uma pessoa. São mais de 350 mil peças e aproximadamente 1.500 estão expostas, cada uma com sua contribuição para que se entenda o processo de evolução até o que hoje conhecemos como Florianópolis. Primeira vez que eu vim aqui e vi todos esses esqueletos, eu pensei no passado, assim. Pensei que tinha muita coisa, assim, antiga dos nossos povos que tinha que saber, porque se não tivesse encontrado essas coisas antigas, assim, fósseis, ninguém ia saber da história de antes. Antes de tudo, talvez seja necessário explicar o que são os sambaquis. Não apenas para mim, mas para essa turminha que chegou curiosa para aprender um pouco mais sobre história. Os sambaquis, eles nada mais são do que grandes amontoados de concha. Os nossos aqui em Florianópolis são baixinhos, não são altos, mas em algumas cidades eles passam de 30 metros de altura. Então são muitos anos de acúmulo de coisa, eles vão mudando de um lugar para o outro, eles voltam e continuam aquela construção e ela vai se elevando com o decorrer do tempo. Ali é resquício de lixo, coisas que eles não querem mais, em alguns casos sepultamentos também. E existem algumas que existem resquícios de moradia também por ficar uma região mais elevada, questão de proteção também. Os sambaquis de Santa Catarina são considerados os maiores do mundo. Só na Grande Florianópolis são mais de 100. E é neles que parte da origem de Floripa está. O que mais chama atenção é a existência de esqueletos nesses sambaquis, o que reforça a ideia de que são construções mortuárias. No acervo do Colégio Catarinense existem fósseis que datam de 1.000 a 3.000 anos, ou seja, eles teriam sido os primeiros a viver por aqui. Mas por que a gente tem que estudar isso? É verdade, por quê? Porque a gente precisa conhecer a nossa história, para poder preservá-la, certo? Os primeiros que viviam aqui eram os homens de Sambaqui mesmo? Sim, antes dos açorianos, antes dos Guarani, o homem de Sambaqui foi o primeiro que pisou aqui na nossa região. E ele chegou aqui em torno de 5, 6 mil anos atrás. Vivendo da caça, da pesca, principalmente, e muito dos moluscos, que é o que vai dar o nome do Sambaqui para eles. Muitos desses artefatos e esqueletos foram encontrados por Padre Hor, que foi diretor e professor do colégio. Que era um padre-professor aqui no colégio, ele era um curioso e ele dedicou o resto da vida dele, a partir de que ele larga as aulas no colégio, para as escavações, a partir de 1958. E aí ele vai escavar
o estado inteiro, é por isso que a gente tem essa diversidade de material aqui. João Alfredo Hor, conhecido como um dos grandes escavadores brasileiros, é, sem dúvida, um dos responsáveis por trazer à tona a história dos povos originários, não só da ilha. Foram mais de 400 sítios arqueológicos descobertos em todo o estado. Em 2018, foi achado um esqueleto aqui nessa região e que acabou paralisando todas as obras do elevado aqui no Rio Tavares. Embora muita gente diga que é só mais um monte de osso, esse achado tem uma importância histórica para nós, enquanto seres humanos, e também para a história da ilha. Mas para que você entenda um pouco mais sobre isso, vamos até o Museu de Arqueologia da UFSC falar com a professora Luciane Scherer, que vai nos dar mais detalhes da importância desses fósseis. Tudo bom, Lu? Tudo bem. Tudo bem. Seguinte, onde foi encontrado, como foi encontrado, para a gente começar o papo. Luciane Scherer, arqueóloga que trabalha no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal de Santa Catarina, fez parte da equipe que retirou o esqueleto do Sambaqui do Rio Tavares, enquanto as obras estavam em andamento. E uma coisa que a gente tinha naquele sítio é que, como era uma área que é mangue, então a água subia, muitas vezes ele estava inundado. Então isso prejudicou muito a conservação dos ossos. Então essa parte aqui que é mais frágil, ela estava muito fragmentada, por isso que vocês não estão vendo ele aqui. E a gente acabou não reconstituindo porque não ia ficar uma reconstituição perfeita. Esse esqueleto ainda está em análise para definir a que época pertence. O material já foi coletado pelo primeiro laboratório de DNA humano antigo no Brasil e que fica na USP. Em breve deve sair o resultado. Tem muito mais por aí que a gente não descobriu e que pode vir a descobrir? A gente tem datações mais antigas ainda. É uma pesquisa coordenada pelo Marco De Masi. Ele datou próximo a um esqueleto e a datação foi de 5.020 antes do presente, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo. As escavações geram muitas histórias. Inclusive, por aqui, existem as que são engraçadas. Uma delas ocorreu durante uma escavação, quando a Tânia era estudante de história. No início do sábado, o barqueiro nos levava, final de tarde ele nos trazia. E aqui era uma região toda de pescadores, né? Essa região aqui eram pescadores. E a gente via que quando a gente estava indo, eles ficavam aqui pela frente. Quando a gente voltava, eles estavam aqui também. No terceiro sábado, quando chegamos à ilha, a gente viu que estava tudo remexido, sabe? Tinha alguns materiais que a gente até deixava ali, porque né, ali não tinha... E a gente via coisa remexida e tal, e ficamos assim, poxa, tanto trabalho. Perguntamos para o barqueiro, né? O que houve, que tiveram aqui? Não, falando para o problema é que eles estão achando que vocês estão vindo aqui para escavar procurando ouro. Vocês querem tirar ouro daqui da localidade para levar embora. Então não era pesquisa, era o problema que eles estavam achando que a gente estava... O pescador, ele né, meio desconfiado, assim, chegou um pessoal novo aí, então eles achavam que a gente estava vindo para escavar ouro ali, né, procurando ouro. De certa forma, os pescadores estavam certos. Eram tesouros que os alunos procuravam naquela ilha. Tesouros com um imenso valor histórico. Esses tesouros ainda podem estar espalhados pela ilha e contêm informações importantes do nosso passado, para que ele continue presente no nosso futuro. Não é só em outras partes do mundo que encontramos antiguidades importantes na tentativa de explicar nossas origens e como se deu o processo evolutivo de nossa civilização. Uma olhada um pouco mais cuidadosa e nossa história pode estar bem mais perto do que se imagina. Uau! Tem muita história ainda para contar, cara, sensacional, hein? 3.000 anos antes de Cristo. Eu me emociono, cara, porque assim, a gente vai sabendo, e é verdade, assim, sabe? Eu, sinceramente, porque a gente vai descobrindo histórias de um local onde a gente vive, e que me acolheu, e acolheu tantas pessoas, entendeu? E aí a gente vai descobrindo histórias que a gente não percebe, que está no detalhe, que quando a gente lembra, fala em esqueleto antigo, antes de Cristo, a gente pensa Egito, né? E não, tá aqui, 1.500 anos antes de Cristo, aqui a origem, o povo que fez com que a gente chegasse onde a gente chegou hoje, né? Então eu me emociono descobrindo essas histórias, está sendo para mim um grande presente participar do Floripa 350. E ainda tem muito mais. Com certeza. Já a gente se vê na Venenosa? Vamos, daqui a pouquinho, hein? Quero ver o maluco que você vai... Já, com o Elton Luiz e toda a turma da Venenosa vão dar boas risadas, porque a gente sabe tudo lá
do mundo das celebridades. Obrigado, Eltinho. Baita reportagem mais uma vez, como sempre.